Fala pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Grangeiro do projeto Renda Mais para mais um vídeo educacional de análise técnica do mercado financeiro, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o engajamento de todos vocês, a audiência e os likes que vocês têm deixado, né, nos vídeos, que tem fortalecido bastante o projeto e tem alcançado um número maior de pessoas, né? Eu tenho visto engajamento do pessoal, novos alunos chegando, né? Então isso daí é bastante importante, porque isso aqui gratifica muito o trabalho que a gente vem fazendo nessa área de educação financeira, né? Buscando mostrar para as pessoas que através do mercado financeiro é possível você atingir a prosperidade, né? Uma liberdade financeira que eu acredito que é o desejo da maioria, né? Hoje eu vou fazer um vídeo somente do SP500. Se vocês observarem aqui o ticker, né, a sigla que a gente usa aqui na B3 é esse WSP, no caso aqui futuro, mas ele se comporta como o dólar e o índice, né? Cada um tem a sua letra no final e o ano, né? Mas aqui eu vou deixar o histórico para facilitar a explicação que eu gostaria de trazer para vocês de como que é a análise técnica de qualquer papel com volatilidade, né? Qualquer ativo que tem, principalmente num caso como esse, SP500, Dow Jones, que são os índices mais negociados do mundo. É evidente que a volatilidade deles é muito alta, né? Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês, o que eu sempre tenho falado, que o que a gente consegue aplicar aqui para índice, dólar e ações, a gente também consegue, né? Se você tem interesse em investir, que é uma das recomendações que eu faço, né? Se você tiver oportunidade, faça pequenos aportes inicialmente, mas faça uma diversificação da sua carteira em dólar, porque é uma moeda forte, como eu sempre tenho falado, né? A nossa economia ela não tem a robustez necessária para se manter sozinha, então ela depende muito do cenário internacional, e numa dessas você consegue ter uma valorização melhor do seu capital, né? Então o que eu vou mostrar aqui para vocês é como que você sabendo fazer a leitura, você se beneficia dos movimentos técnicos que cada papel tem, né? Então, inicialmente, eu vou traçar aqui para vocês verem uma LTB que une esse topo neste daqui, e vocês reparem que nesse candle 137 ele rompeu, né? Então, observem que aqui ele rompe, ele deixa essa tendência de queda e toca aqui ele briga aqui nas médias, né? E a 20 ela começa a se encostar na 9 para querer cruzar, não fez isso, mas aí elas começaram a apontar para cima, né? Então observem que é muito interessante, porque ele faz esse movimento de alta, retorna a média neste candle 143 e estoura até você tocar 200. Então isso daqui é o que geralmente todos os ativos têm feito, né? Como eu sempre falo, quando ele está muito distante das médias, principalmente da 9 e da 21, a tendência dele é regressar à média. Isso daqui é matemática, né? O pessoal, eu sempre tenho orientado os meus alunos, para quando você for fazer uma operação, não entre na sorte, porque as pessoas estão fazendo contas. E quem se beneficia disso, sem dúvida, é quem tem mais esse conhecimento. Então é o que eu sempre brinco, né? A gente não pode se tornar refeição de tubarão. Sardinha tem que crescer no lago, entendeu? Então aqui é muito interessante essa questão. Aí vocês podem fazer, por exemplo, depois que ela rompe, né, essa LTB aqui, ó, essa linha de tendência de baixa nesse 137, o que a gente pode fazer é o seguinte: você pega este fundo, traça um primeiro alvo
neste topo, percebam bem que é exatamente onde ele cravou o alvo, consolidou. Depois disso ele rompeu, ele retorna mais uma vez à média de 9 períodos, ele continua subindo, né? Então ele rompeu aqui, você pode traçar um segundo alvo nesse pivô, que é exatamente onde ele veio aqui brigar e tocar na 200, né? Se a gente tivesse um retorno aqui à média e um rompimento deste pivô, a gente poderia talvez usar uma projeção para primeiro alvo deste topo anterior, que daí viria aqui na casa dos 4.500 pontos, né? Como isso não aconteceu, ele deixou aqui um padrão de indecisão, né? Aqui um doji aqui com uma sombra inferior aqui e outro doji aqui muito brigado, né? Então aqui a gente já começa a ver que a média virou, então a gente percebe que sim, ele vai ter aqui uma tendência de queda, que foi o que aconteceu com 336 pontos, né? O interessante é vocês saberem também que nesse caso, se vocês observarem aqui, ó, eu vou traçar essa linha paralela para mostrar como que a gente consegue também, pelos indicadores, perceber que no OBV eu tenho uma confirmação, no estocástico a mesma coisa, que ele estava trabalhando muito acima do sobrecomprado, né, que é a região acima do 80. A linha roxa, que é a fúcsia aqui, que é a linha do estocástico lento, cruzou a média para baixo. Aqui eu tenho uma diminuição do volume com o início da virada da média para baixo, da linha do MACD também. O IFR já começa a apontar para baixo e aqui eu tenho uma divergência de baixa dos volumes, né? Então, o interessante de uma situação como essa é vocês se beneficiarem, né, dessa queda justamente com todos esses indicadores, né? Aqui é uma região um pouco complicada de operar porque as médias estão todas emboladas. Porém, depois que, nesse caso aqui, a média de 20 períodos começa a virar, aqui eu já tenho um indício de tendência de baixa. Por quê? Porque esse candle, que também deixou um doji, ele já fecha abaixo da média e todos os preços depois disso já começam a trabalhar abaixo da média de 20 e depois fechando abaixo da média de 9. Né? Então, só aqui nesse momento que a gente começa ter uma virada, uma recuperação do mercado, né, que é justamente um setup 9.1, que é onde a média de 9 períodos ela vira, ela vem em busca de romper esse pivô, ele faz isso, né, ele rompe esse pivô aqui, só que daí ele toca na média e faz o que a gente conhece como uma bandeira, né? Se vocês observarem aqui, eu tenho esse ponto de consolidação. Depois que ele rompe, neste candle aqui, ele vem com uma queda aqui até o fundo de 480 pontos. O cálculo que eu fiz aqui é mais ou menos de 14% de queda, né? Tudo bem que a gente está aqui no diário, então aqui a gente tem 480 pontos em 6 dias, né? Uma semana. Como vocês sabem, eu opero o day trade, então eu só faço operações dentro do dia, né? Então as operações que eu inicio na manhã, ganhando ou perdendo, no final do dia eu fecho, eu encerro as posições que eu tenho abertas, né? Mas aqui é mesmo a título de informação. Então o que acontece? Depois dessa consolidação, vocês reparem bem o seguinte, que a gente volta a ter nos indicadores as confirmações que a gente precisa. Eu tenho um OBV virando para baixo, aqui eu tenho no estocástico ele indicando essa consolidação, só que depois ele perde, que a linha do estocástico ela rompe, né, a média e começa a cair. Aqui eu tenho uma divergência de volume e a média e a linha do MACD apontando para baixo e a FR para baixo,
e aqui eu já não tenho uma divergência, mas eu tenho um aumento do volume de queda. Então tudo isso daqui é o que a gente chama de alinhamento, né? Uma combinação perfeita de fatores que me mostram a queda do papel. E é o que eu tenho tentado mostrar para os meus alunos o seguinte: esses tipos de padrões, esses tipos de setups, se vocês observarem aqui, por exemplo, ó, aqui a gente já tem mais um 9.1, né? A média ela começa a virar, justamente indicando esta queda aqui. Aí, se vocês observarem isso daqui, esse candle aqui, ele é atípico porque é o da terça-feira, né? Ele é atípico porque foi o anúncio da inflação do CPI americano, que veio muito abaixo do que o mercado estava esperando. Isso trouxe um temor para os investidores, né, principalmente para os institucionais, que têm grandes posições montadas né, ao redor do mundo. Isso daqui indica que a gente tem um enfraquecimento da economia americana. Uma sugestão que eu digo para vocês é o seguinte: fiquem de olho no próximo payroll, porque isso daqui, o payroll vindo muito abaixo do que o mercado está projetando, volta aquela conversa, né? Eu já fiz alguns vídeos, eu vou deixar aqui no card para vocês, a respeito daquela sombra, né? Daquela nuvem de preocupação de uma possível recessão nos Estados Unidos. E esses indicadores estão mostrando que ela é real, né? A inflação veio muito, todos os indicadores que eles estavam esperando, seja o anual ou mensal, todos os indicadores vieram muito abaixo do que o mercado estava esperando, né? Então a gente reflete aqui, por exemplo, no SP500, um dia inteiro aqui praticamente de queda, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem 240 pontos em uma única barra, né? O que a gente tem aqui de 400 pontos, 500 pontos em 6 dias, teoricamente em um dia fez a metade de toda essa queda, né? Então o interessante é, como eu sempre falo, né? Esse vídeo que eu vou deixar aqui no card, eu bati bastante em cima dessa tecla, que é o seguinte: algumas notícias fazem sim preço no mercado, e isso daqui é muito importante a gente saber mapear. Eu já indiquei, né, na descrição do vídeo, eu sempre coloco o link para o calendário econômico. Então, antes da gente operar, a B3 aqui abre às 9, né, o mercado, o pregão abre às 9 e às 10 abre o à vista, né, as negociações das ações. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: sempre olhem como que está o mercado asiático, que puxa muito as bolsas, né? Porque abre a Ásia primeiro, depois a Europa, abre a gente e depois abre o americano. Então, só que o pré-mercado já é um indicador. Vocês conseguem, através desse link do BR Investing, vocês conseguem ver as cotações, né, do pré-mercado americano, ou um dia antes a própria bolsa asiática, para vocês terem um balizamento de como que o mercado pode se comportar no dia seguinte. Porque é como eu digo, não adianta entrar com o setup da moeda, que a chance de você perder o seu capital é muito grande, né? Então, principalmente para quem está começando, a sugestão que eu dou é: opere pequeno, sinta o mercado, coloque sim o dinheiro, né? Porque a questão do simulador na plataforma, eu oriento para quem não tem conhecimento ainda de como operar o mercado. Então, o que acontece? Como né, a gente vê as analogias que as pessoas fazem, é como um piloto que está em treinamento. Para ele não derrubar o avião, o que ele faz? Ele entra no simulador. Mas uma vez que ele conhece todos os instrumentos, tem o conhecimento, ele vai com o instrutor
fazer o seu primeiro voo. Então, por que eu acho interessante fazer alguns dias o simulado? É para você entender como que você opera a plataforma, não como você opera o mercado, que é diferente, porque quando você tem o fator dinheiro envolvido, quando você está vendo que você está perdendo ali 10, 20, 30 reais, você percebe, porque o que acontece? Isso daí, no começo eu vi muito, as pessoas que eu acompanhavam, depois acabaram se mostrando que não eram tão sérios como os professores que eu sempre indico aqui, né? A gente tem pessoas como o Stormer, por exemplo, o Palex, o André Machado, né? Que o pessoal conhece ele como o Ouro de Wall Street, o próprio Mário, que é o Mário Pisani, que é acompanha com ele no projeto deles, né, o projeto 10%, são pessoas extremamente habilitadas para te ensinar, porque são pessoas que, o famoso skin in the game, eles põem a pele em risco e são pessoas sérias, né? Então eles te mostram como que funciona, os riscos que você tem no mercado, né, que você pode sofrer, e não aquelas pessoas que querem ostentar, que o cara aparece com Porsche, aparece com carrões, aí você olha na boleta do cara, o cara tá com 1000 contratos, entendeu? Só que ele não explica para você que para você ter 1000 contratos, é muito legal você colocar 1000 contratos, pegar 10 pontos no dólar e fazer 10 mil reais em 5 minutos, só que ele não mostra para você que ele pode voltar e tirar esse dinheiro de você nos mesmos 5 minutos. Então o interessante ponha um contrato, sinta o mercado, aprenda a ler, sentir o feeling para onde que ele está indo e começar a fazer as suas análises por conta própria. Dessa maneira, eu garanto para você que é uma fórmula de sucesso para você se perpetuar, né? Para quem gosta, para quem quer fazer isso aqui como uma alternativa de renda, às vezes até uma renda principal, porque não, né? Eu mesmo... quem me conhece sabe, né? Eu era engenheiro de vendas na minha empresa, eu abandonei, deixei de lado todo o operacional da empresa, minha esposa toca isso para mim hoje, porque eu vi aqui uma oportunidade de mudar de vida, né? Porém, como eu estou falando, né? Eu já tenho bastante tempo operando isso daqui e acho que um conselho de ouro que eu posso dar: opere pequeno, coloque um capital que você não vai comprometer, não ponha o seu aluguel, não ponha o dinheiro da herança, não venda o carro para operar achando que daqui 2 meses você vai estar de jatinho ou num iate lá nas Maldivas, que não é assim que funciona. Tá bom, pessoal? Tenham bastante cuidado com isso, porque... na minha opinião, o mercado financeiro é uma área sensacional para você ganhar. Tem diversos produtos, aos poucos eu vou mostrando, né? Eu tenho sempre focado na questão do day trade, mais dólar e índice, né? Mas você tem fundos imobiliários, você tem tesouro direto para quem é mais conservador, CDB, CDI, né? Você tem títulos com liquidez diária, que você tem planos diferentes, né? Então, por exemplo, um fundo imobiliário, se você fizer aportes mensais e reinvestir os rendimentos, você pode estar programando para uma aposentadoria daqui 15, 20 anos, com um salário aí de 5, 10 mil reais acima da inflação, né, se você fizer os aportes corrigindo o preço da inflação, né? Então é possível sim você ter uma rentabilidade muito boa no mercado, contanto que você tenha, em primeiro lugar, disciplina, você ter um trading system que foque principalmente na sua gestão de risco, para que você não coloque 100 contratos, 10, 100 contratos que seja, achando que vai faturar. Você pode fazer isso 1 ou 2 dias, mas a longo prazo isso não se sustenta. Tá bom, pessoal? Então eu queria mostrar aqui para vocês justamente essa ideia, né, de como que vocês conseguem operar tanto um papel aqui na B3 como um americano, né?
porque é sensacional. Eu vou só fazer uma análise aqui rápida para vocês verem como se replica, né, o operacional. Esse daqui é o dólar nos 5 minutos de hoje. Vamos ver se tem algum alvo aqui, né? Eu puxo aqui desse primeiro nesse pivô. Olha aqui, ó. Isso daqui eu estou falando para vocês, está acontecendo ao vivo, né? Eu não estou dando nenhuma, como eu sempre falo, né? Isso daqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, porque aqui o trade já passou. Não adianta entrar aqui agora que seguramente vocês vão tomar um stop, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: rompeu o pivô, ele consolidou, né? Então, se vocês olharem aqui, imagina que o mercado ainda não tinha se desenvolvido até lá. O que ele fez? Ele subiu, bateu aqui nesse 5,24, corrigiu no 38, né? O dólar normalmente ele corrige no 61, só que aqui o que ele fez? Ele bateu aqui nessa média de 20 períodos e voltou a subir, e aqui a gente já tem aqui esse alvo, né, que eu estou mostrando, que se pegar o rompimento desse primeiro pivô, ele já teria cravado. Então, o que acontece? Numa situação como essa, aquilo que eu falo para vocês do operacional. Onde que seria a possível entrada? Nesse rompimento aqui, ó. Aqui ele fez um falso rompimento, então teria que esperar uma confirmação. Aqui ele se confirmou com essa barra elefante, e o stop está aqui embaixo, né? Então você tem um stop técnico longo, você teria uma operação bastante longa, né? Isso daqui demoraria para você chegar no seu alvo, né? Então, se você estiver saindo daqui, a gente está falando aqui em praticamente quase 2 horas, mas você pegaria 20 pontos. O que acontece é o seguinte: você precisa saber do seu operacional, porque aqui você tem pelo menos 25, 26 pontos de stop. Então, é mais do que 1 para 1. Compensa você arriscar 25 pontos para ganhar somente 20? Sinceramente, não vale a pena, entendeu? Porque é um dia que, como eu falei, essa semana foi bastante agitada por causa do anúncio, né, da inflação. O que seria interessante se ele fizesse isso aqui, ó. Por algum motivo ele começou a andar, então da minha entrada no meu alvo final, eu tenho aqui 55 pontos. Para 25, 2 para 1. Não, um pouquinho mais, se fosse 50 seria 2 para 1. Então, numa situação como essa seria interessante. Só que veja bem, eu tenho algum indicador de que ele possa vir buscar aqui. Olha, veja bem, nesse caso, o que a gente sempre procura operar num rompimento como esse é você vir buscar topos como esse daqui. Não é o caso porque ele já passou. Você está entendendo? Então aqui, ó, se vocês olharem nessa linha aqui, ó, de uma forma imediata, né, nos últimos pregões, ele nunca veio fazer essa máxima. Então a chance dele chegar nesse alvo aqui para você entrar nessa operação para fazer esse risco de 25 pontos, né, o 2 para 1. Mas Ricardo, geralmente 1 para 1 funciona. Ok, se você tiver buscando, se entrar aqui e buscar 25 pontos, que é o que está dando aqui praticamente agora, 1 para 1, aí eu tendo a concordar que seria talvez uma boa operação. Porém, na minha opinião, eu não faria isso daqui. Hoje eu não operei, né, o dólar, porque eu vi que ele está vindo muito fraco do pregão de ontem. Hoje não tinha notícia que me desse aqui um indicador para fazer, né, uma projeção como eu fiz, que eu mostrei para vocês no dia do anúncio, né? Você pode pegar essa daqui, ó, você faz um espelhamento desse fundo aqui com os 3 alvos. Olha onde que ele está chegando. É exatamente onde ele chegaria aqui para cravar agora, né? Mas não é uma operação que eu faria, então eu preferi ficar de fora hoje, somente mesmo
buscando fazer esses vídeos para procurar ajudar vocês nessas leituras. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui por último a recomendação que eu sempre faço, né? Que esses vídeos que eu tenho postado, eles têm somente caráter educacional, né? Isso daqui não representa nenhuma indicação de compra ou venda, mas ela reflete somente a minha opinião pessoal. Então eu sugiro que vocês agreguem esse conhecimento a outras literaturas, né? Eu sugiro que vocês busquem outros professores, livros, tudo que for possível de informações, mas de fontes de pessoas sérias como essas que eu citei agora há pouco, porque são pessoas que realmente têm o interesse genuíno que os alunos que seguem, né, os discípulos deles, se perpetuem no mercado, evoluam, né? Então eu tenho procurado seguir a orientação dessas pessoas justamente para procurar ajudar, colaborar um pouco com a minha rede de amigos, né? Então eu espero que todos tenham um ótimo dia. Me despeço deixando votos de bons trades, bons estudos, e nos vemos na próxima.